e reforçando que realmente quer ser o dono do mundo. Professora Bia, outro ponto importante, não se cria um órgão dessa magnitude de um dia para a noite. Se a gente for voltar no tempo, entender como é que a ONU se constituiu, as várias conferências, regras aprovadas para a gente ter o que a gente tem hoje, quando a gente observa essa tentativa de Trump, a gente tem quase certeza que não tem como dar certo, porque isso precisa de um mínimo de unificação de ideias, de consensos para que possa ir para frente. Isso aconteceu com a ONU, não tem nenhuma perspectiva de acontecer com esse conselho que Trump tenta criar. E tem uma questão, a ONU ela ainda está em construção, né? Ela está sempre se reformulando. Sempre há tratados novos aparecendo, novas questões. A ONU, por exemplo, se debruça muito hoje na questão das mudanças climáticas, que é uma preocupação do Trump, porque o Trump é contra a ideia de mudanças climáticas. Ele é um negacionista climático. E hoje a ONU, por mais que ela tenha falhas, ela é o órgão que leva essa bandeira da necessidade de fazer reformulações estruturais no mundo e parar o aquecimento global, que ela nem chama mais de aquecimento global, ela chama de ebulição global. Então, o Trump, quando ele tenta desfazer a ONU, ele não está só tentando desfazer uma instituição que ele não acredita. Ele está tentando desfazer todas as alterações e as transformações que essa instituição traz para o mundo. Então, por exemplo, se a gente hoje tem uma discussão climática, se a gente tem uma discussão sobre utilização ou não de bombas atômicas, se a gente tem uma discussão sobre direitos humanos, todas essas discussões são dentro da ONU, com todos os países do mundo envolvidos praticamente. Numa organização do Trump, você era o primeiro que não teria essa perspectiva de todos os países envolvidos discutindo sobre o mundo. E segundo, que várias pautas que são importantes sim para a sobrevivência humana seriam descartadas de acordo com os interesses de quem paga essa instituição. E a ONU, ela vem caminhar com muita dificuldade desde a década de 40. Nunca foi fácil a ONU se estabilizar, tanto em questões econômicas como em questões políticas. Muitas vezes ela tem atuação em alguns países que não é bem-vinda, principalmente países da África que estão em guerra civil. Ela é o único grupo que consegue entrar em várias dessas situações conflagradas. Então, a morte da ONU significa também não intervir em guerras civis e que a gente não vê. Então, por exemplo, grupos humanitários que estão no Congo, que estão no Sudão, os capacetes azuis. Então, assim, é uma tentativa de você destruir uma instituição que está sempre se reformulando, sim, mas para além da ONU, destruir os tratados internacionais. Porque eu acho que esse é o ponto principal. A ONU ela é apenas a instituição que segura os tratados internacionais. Sem ela, os tratados eles não se seguram sozinhos. Então, todos os tratados que falam sobre direitos humanos, direito de guerra, direitos de civis em guerra, direito à soberania, autodeterminação dos povos, tudo isso vai embora junto com ela e você começa a ter o que a gente chama de a lei do mais forte, praticamente a anarquia internacional nas relações internacionais, que significa cada país toma conta do seu e, se for necessário utilizar a força para manter o seu poderio territorial, ele vai usar a força. Então, isso possibilita a gente ir para uma guerra de proporções mundiais com muito mais facilidade do que a gente tem agora. Então, é uma perspectiva trumpista muito perigosa, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que não é algo tirado das entranhas dele. Não acordou de manhã e falou, vou acabar com a ONU. Ele simplesmente entendeu que ele precisa destruir toda a estrutura internacional criada depois de 1945. E a principal estrutura, o principal pilar é a ONU, e que com muita dificuldade chegou a 2026. Importante dizer isso. Ela está com problemas financeiros enormes, ela está com problemas internos enormes, ela está com perda de credibilidade, mas ela continua sendo extremamente importante nesse mundo multilateral. É isso, e a gente sabe que com a imposição da lei do mais forte, o resultado são conflitos, são guerras. 8h19, a gente vai agora focar num outro ponto que chamou muita atenção, que foi o convite ao presidente